Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e o conteúdo que a gente vai ver agora é gráfico de função. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bem pessoal, o gráfico de uma função f, que vai do conjunto A para o conjunto B, é formado pelo conjunto de todos os pontos de coordenadas x, y do plano cartesiano, de forma que y, essa segunda coordenada, é igual a f de x. Lembrando que x é um valor do domínio e y é um valor do contradomínio, tá? Então, esses pontos vão ser, na verdade, da forma x, f de x. Bem, para construir o gráfico de uma função, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai atribuir valores para x do nosso domínio. A gente vai escolher determinados valores que estejam no domínio. E a gente vai calcular o f de cada um deles. E aí a gente vai formar esses pontos na forma x, f de x e vai marcar no plano cartesiano. Lembrando rapidamente como é que a gente representa um ponto no plano cartesiano. A coordenada de um ponto sempre vai ter dois valores aqui. O primeiro é a projeção dele no eixo x, que é o eixo horizontal, também conhecido como eixo das abscissas. E o segundo valor aqui é a projeção dele no eixo vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, o eixo y. Tudo bem? Lembrando, gente, que tem uma aula só sobre o plano cartesiano, que a gente usa também o GeoGebra. Não deixem de ver essa aula que já foi postada. Tudo bem? Então, vamos começar aqui vendo um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1, ou seja, para cada valor x do meu domínio, eu vou obter a imagem dele, o valor y dele, multiplicando ele por 2 e somando 1, tá? Então, construa o gráfico dessa função com domínio igual a 0, 1, 2, 3, 4. Então, o meu domínio só tem esses 5 pontos, tudo bem? Então, eu vou construir uma tabelinha aqui e coloquei esses 5 pontos. Como está um domínio bem limitado, eu vou calcular todos eles, tudo bem? Mas se o meu domínio fosse um intervalo da reta, por exemplo, eu escolheria determinados pontos. Então, aqui eu não vou escolher, eu vou escolher usar todos, tá? Então, eu coloquei aqui esses 5 pontos e eu vou calcular aqui o f de cada um deles. Então, primeiro, f de 0 vai ser, coloca 0 no lugar do x e faz a conta. Então, vai ficar 2 vezes 0, que é 0, mais 1 vai dar 1. Então, isso aqui, gente, vai me dar o ponto no plano cartesiano de coordenadas 0, 1. Ou seja, x0, o resultado que eu encontrei para o f de 0, você coloca aqui, que é 1. De forma análoga, eu vou calcular todos esses outros, tá? Então, o f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Então, eu vou obter o ponto de coordenada 1,3. Depois, o x igual a 2, eu vou calcular f de 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 5. Isso vai me dar o ponto de abscissa 2 e ordenada 5. Depois, f de 3 vai ser 2 vezes 3 mais 1, que vai dar 6 mais 1, 7. Então, vou obter o ponto de coordenada 3,7, abscissa 3 e ordenada 7. E o ponto, depois de abscissa 4, calculando 2 vezes 4 dá 8 mais 1, 9. Eu vou obter o ponto que tem x igual a 4 e y igual a 9. Gente, vou plotar aqui o plano cartesiano e vou marcar todos esses pontos. Deixa eu passar para cá. Então, está aqui o ponto A, que é o 0, 1. Está aqui o ponto B, que é de coordenadas 1, 3. Está aqui o C, que a abscissa é 2 e a ordenada é 5. O ponto D, 3, 7 e o ponto E, 4, 9. Bem, gente, nesse caso aqui, com esse domínio não é contínuo, são só esses pontos, tá? Então, o gráfico dessa função é simplesmente esses pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Tudo bem? E o conjunto imagem também vai ser pontual, também vai ser, ó, a imagem do A, que é 1, a imagem do B, que é 3, a imagem do C, que é 5, a imagem do D, que é 7, e a imagem do E, que é 9. Então, está aqui o conjunto imagem. Vou voltar agora na definição de gráfico para a gente ver uma situação. Se agora o meu domínio for o conjunto de números reais ou um intervalo de reta, ou seja, se ele for um conjunto contínuo, o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x formará uma linha contínua.
Ou seja, esse conjunto de pontos dessa forma que é a definição do gráfico, né? Ele agora vai formar uma linha contínua. Vamos ver num exemplo? Vou pegar aquela mesma função que a gente já fez o exercício, só que agora eu mudei o domínio. Isso vai mudar completamente o gráfico, tá? Antes, no meu domínio, eu tinha 5 pontos apenas. Eram esses 5 pontos, tá? Agora eu mudei para o domínio real. Ou seja, são esses e todos os outros. São todos os números reais. Tudo bem? Vou aproveitar essas contas aqui que eu já fiz e vou poder plotar esses 5 pontos. Só que agora o meu gráfico não vai ser apenas esses 5 pontos. Vai ser essa linha contínua aqui inteira. Por quê? Entre o 0 e 1, existem infinitos números aqui. Tem todos os racionais, os irracionais, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Ou seja, é a reta dos reais inteira. Então, da mesma forma que a gente calculou f de 1 e deu 3 e marcou esse ponto, a gente vai poder marcar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Todos esses valores aqui de x vão ter uma imagem, tá? E aí, quando você marca todos esses pontos, que é impossível a gente calcular todos, porque são infinitos pontos, tá? Mas se fosse possível, se você marcasse todos esses pontos, a união de todos esses pontos, ó, vai dar uma linha contínua. Nesse caso, o gráfico é uma reta. Tá? Em breve, a gente vai estudar a função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Essa lei de formação aqui se enquadra nessa classificação. E esse tipo de função, gente, sempre vai ter como gráfico uma reta. Cenas para os próximos capítulos. Para finalizar aqui, gente, eu só botei aqui o conjunto imagem. Agora, o meu conjunto imagem não são só aqueles pontos, são todos os reais. Por quê? Porque todos esses valores aqui em y, essa reta inteira do y, é a imagem de alguém do meu domínio, já que o meu domínio são todos os reais. Botei aqui outros exemplos de gráficos de funções e botei aqui um que eu quero fazer uma observação. Coisas desse tipo, gente, onde a gente tem um valor de x que estaria sendo levado para dois valores diferentes em y, não representa o gráfico de uma função. Por quê? A definição de função fala que função é uma regra que associa cada valor do domínio da função a um único valor do contradomínio, tá? Então, pela definição de linha de gráfico, esse aqui seria um ponto do tipo x1, f de x1. Esse daqui seria um outro ponto com o mesmo x1, ó, só que agora com um valor diferente para f de x1. Isso não pode ocorrer, isso não seria classificado como função. Existe um teste que chama teste da reta vertical, que consiste no seguinte: você traça assim linhas imaginárias, tá, verticais, pelo gráfico inteiro. Para ser gráfico de função, todas as linhas, cada uma das linhas vai poder encostar no gráfico no máximo uma vez. Se em algum ponto encostar 2 vezes, já não é mais considerado gráfico de função. Essa curva, se ela viesse só até aqui, por exemplo, representaria o gráfico de uma função. Mas como ela vem aqui e faz essa curvinha, olha o que acontece a partir daqui. Cada uma dessas retas verticais que eu traçar aqui, nesse pedaço, sempre vai tocar o gráfico em 2 pontos. E aí não está na definição de função. Tudo bem? Bom, pessoal, não deixem de assistir a aula sobre plano cartesiano e GeoGebra, que também está aqui nesse tópico, tá? E depois vocês façam os exercícios da atividade 4. Podem postar as dúvidas aqui nos comentários desse tópico, ou no mural, ou podem mandar por zap também. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.